Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E olha só, hoje a gente vai falar de um filme super atual, que é o filme Imperdoável, com a Sandra Bullock. E é um filme que vai trazer pra gente muita reflexão. E, bom, Damião, conta aí pra gente um pouquinho do filme, vai. O filme Imperdoável teve a data de lançamento dele no Brasil no dia 25 de novembro de 2021. Recente, 25 de novembro, o filme que tem direção da alemã Nora Finchheden. É um drama, um suspense com duração de 1 hora e 52 minutos. Tem Sandra Bullock, Viola Davis e um grande elenco. Sandra Bullock está sensacional. Após cumprir a pena por um crime, Ruth, a Sandra Bullock, volta ao convívio da sociedade, que se recusa a perdoar o seu passado, discriminada naquilo que chamou de lar, como única esperança encontrar a irmã que ela havia deixado para trás. Imperdoável, trazendo uma reflexão para a gente, Tati. Olha, mostrando ali para a gente a realidade humana, hein, Tati? Exatamente. Uma dura realidade, né? Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre o filme, vamos rodar nossa vinheta, né? Agora que a gente já rodou a nossa vinheta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse filme imperdoável. Bom, muita gente falou aí nas críticas que eu vi que o filme é muito bom e algumas pessoas falaram que o filme é mediano, né? Que a Sandra Bullock atuou muito bem, mas que a história não é lá essas coisas. Bom, vou dizer também que também achei que o filme poderia ser melhor, principalmente o final. Mas o filme traz muitas reflexões, e muitas reflexões boas, que eu acho que a gente tem que comentar aqui, e a gente tem que fazer essa reflexão durante a nossa vida, que é uma pessoa que pagou ali 20 anos da sua vida, preso por um crime, ela sai e ela não tem nenhuma oportunidade, e as poucas oportunidades que ela tem, ela ainda recebe aquele julgamento das pessoas, aquele olhar de culpa, né, que as pessoas colocam sobre ela. Eu acho que fica aí uma reflexão que a gente tem que ter. Será que essas pessoas já não pagaram pelos crimes que cometeram? Elas já não tiveram já o castigo delas ali presas? Será que nós somos pessoas que podemos julgar aquele outro pelo ato que ele cometeu? Será que a gente pode julgar o outro pelo seu passado? Se as pessoas conhecessem o seu passado, do jeitinho que foi mesmo, sem a gente fazer nenhuma maquiagem, será que as pessoas te veriam da mesma forma? Será que as pessoas, que você gostaria de ser julgado por tudo que você fez? Imagina quanto é duro para as pessoas, e eu não estou tirando a culpa delas do ato cometido, do crime e tudo mais, isso já foi no passado, já foi julgado, né? A gente está falando da justiça dos homens, e a gente também tem a justiça divina. A gente também não pode esquecer disso. A gente também tem a lei de causa e efeito. Então, quando a gente comete algum ato, a gente sabe que a gente tem ali a ação e reação, né? O que a gente tem involucrado ali nos nossos atos. A gente vai sofrer por aquilo. Mas quem somos nós para apontar o dedo para o outro e falar, mas você fez, mas você matou e você não merece o perdão nunca mais? É grave isso, né, Damião? Olha, é grave,
E é triste, porque se a gente for parar e pensar, Tati, a gente vai lembrar até hoje. Judas, tem Malhação de Judas ainda. Quer dizer, ou seja, passado mais de 2000 anos, ainda nós temos essa realidade de ainda não perdoamos, sabe, Judas? E aí imagina, então, os réis mortais nossos, nós aqui, né? Essa carne aqui, que vira um pouco isso. E o filme retrata muito isso. O filme mostra culpa, ressentimento, dor, necessidade do perdão, resiliência, empatia, entre outros temas que precisam o quê? De uma reflexão nossa. Quando estamos aí diante desse universo de imperdoável que é o filme, mas ainda é aquilo, ainda não perdoamos Judas, fica aquela história sempre julgando, e nós temos, somos nós, ainda julgando pelo passado. São essas reflexões que o filme nos traz, porque, veja, foi julgada, condenada, cumpriu a pena, pronto, terminou. Agora, essa readaptação na sociedade, quando é isso que a Tati estava falando, as pessoas ainda olhando todo o passado. Tudo que aconteceu, gente, o passado está lá, realmente, mas ela cumpriu 20 anos de prisão, e isso é muito real, acho que por isso o filme está trazendo aquela história que você comentou, muita crítica, às vezes, desfavorável, mas muitas pessoas se identificando com o filme. Porque quem tem um parente aí que foi envolvido com drogas, foi envolvido com roubos, e que foi preso, quando sai aquilo, gente, a gente olha, sabe, passa aquela impressão, nem prece querem fazer para a pessoa, porque ela fez aquilo no passado. Mas o nome já não está dizendo, Tati, que é passado? Mas o nome do filme é Imperdoável, olha só, que forte, né? Ou seja, quer dizer, não tem perdão, né? Então, gente, quando a gente fala, é uma reflexão para todo mundo, mas é para mim também, né? Não quer dizer que eu não julgo, não quer dizer, eu deveria não julgar, deveríamos, mas estamos aí no mesmo pacote, né? A gente também olha para as outras pessoas desconfiada, a gente também julga os demais, né? Mas a gente está no mesmo pacote. Nós deveríamos e devemos trabalhar isso em nós, já que nós somos conscientes disso. Nós seremos cobrados de tudo que a gente tem consciência. Se a gente não tivesse esse conhecimento, é uma outra coisa, né? A ignorância de tudo isso. Mas a gente tem esse conhecimento. A gente sabe que a gente tem que perdoar as pessoas, tem que perdoar os nossos inimigos. A gente tem que amar a nós mesmos, amar o próximo e amar os nossos inimigos. Olha só o que tem no Evangelho, né? É difícil? É, muito. Mas as pessoas falam, e a gente, o Damião colocou aí, né, o caso, né, a pessoa estava presa, quando ela volta. Mas e quem nem estava preso? Tantas vezes a gente julga a pessoa o resto da vida por uma coisa que ela fez ou uma coisa que ela falou, né, por algo, e a gente sempre volta naquilo. Então, se a pessoa tá bem, tá ok, tá ali conversando com a gente, de repente ela fala qualquer coisinha, a gente fala, mas você no passado fez tal e tal e tal, e joga na cara, né? É feio isso, né? Mas a gente faz. A gente faz, me incluo, também eu sou como todos, né? E a gente está aqui para a gente evoluir nisso. E quando a gente tem essa consciência, a gente tem que parar de fazer isso. Porque a gente tem que fazer pelo outro o que a gente gostaria que fizesse pela gente. E repito de novo, se todo mundo soubesse todo o seu passado e apontasse para você os seus erros, cada vez que você deslizasse em alguma coisa, ou que você fizesse alguma coisa, você ia gostar? Não. E tem coisas que a gente fez no passado que hoje a gente mudou, que a gente se arrependeu, que a gente já pediu perdão. Então a gente já evoluiu um pouco nisso, a gente mudou. Porque a mudança, ela vem com os nossos aprendizados. Né? Tem gente que fala, ai, mas tem gente que não muda. Pode ser, mas tem muita gente que muda. Muda de acordo com os aprendizados que tivemos no nosso caminho. E esse filme fala sobre isso, né? Esse filme fala sobre culpa, né? Ela
teve um ato, ela se culpa por tudo aquilo, ela carrega isso com ela, ela se transforma, né? Ela se transforma numa pessoa mais calada, numa pessoa com mais medo, numa pessoa que fica mais ali com o pé atrás com todo mundo, né? E ela sofre e continua sofrendo tudo isso calada por medo da culpa que ela carrega, né? E por medo das pessoas que não perdoam, das pessoas que são cruéis, porque as pessoas são cruéis umas com as outras, né, Damião? Olha, e você falando desse trabalho da Sandra Bullock ali, o filme mostra, isso é nítido. Ela não esboça durante o filme inteiro um sorriso. Ela não consegue esboçar um sorriso, tamanha dor. Sabe, aí as pessoas. Como o trabalho está lindo da Sandra Bullock, se você prestar atenção o filme inteiro, ela não esboça um sorriso. Sabe, não mostra ali durante todo o filme qualquer tipo de vaidade, nada. Sabe? Por quê? Sabe? E aí você diz, né? Tem gente que não muda. De novo, estamos julgando? Sabe? Peraí, gente, cumpriu. E aquilo que você falou, se às vezes as pessoas fez e errou um dia na vida, fez alguma coisa, e aí as pessoas pararam e ficarem jogando na cara a vida toda. Mas um dia você fez. Parece bem aquelas coisas, né? Já vai apontando os dedos. Um dia você fez isso. Passou, melhorei, errei, pedi perdão, estou buscando, sabe, fazer toda uma melhora para essas histórias, mas o filme também tem esperança. Meu, a cena com a Viola Davis ali, meu, trazendo ali, sabe, quando tem aquele momento, sabe, um breve momento de empatia, faz toda a diferença. Quando você percebe, sabe, que é essa história, né? O quanto isso é possível, quando você tem esperança de que alguém possa parar e ajudar você, ouvir o que você está dizendo, prestar atenção, né, do que está do que do que está falando, do que você está falando, né? Tão importante. E aquela cena é linda, maravilhosa. Você vê, e a Viola Davis e Sandra Bullock ali com empatia, né, Tati? Então, mas o que é a empatia, né? A gente fala muito de empatia, mas o que é ela na prática? A empatia é você se colocar no lugar do outro. Você se colocar no lugar do outro, pensar, tá, se eu tivesse feito isso. Não, mas eu sou bom demais, não faria, né? Claro que você é bom demais, você não faria isso. Mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse passado tanto tempo numa prisão, se eu tivesse sido julgado, condenado, se eu tivesse saindo depois para tentar uma vida nova, como eu estaria? Como eu me sentiria? A empatia é a gente se colocar no lugar do outro e se colocando no lugar do outro, sentir o que ele está sentindo e conseguir estender a mão para essa pessoa e falar: eu gostaria que se eu estivesse nesse lugar, alguém me ajudasse e que fosse dessa forma. Então, a empatia não é só para a gente falar para a pessoa, ai, gente, empatia é se colocar no lugar do outro. Não, é você explicar, mas você praticar. Né? Porque eu sempre falo aqui, a gente estuda, a gente lê, a gente conhece as histórias para a gente aprender alguma coisa. Quando a gente aprende, a gente precisa colocar em prática. Não adianta a gente saber fazer a conta e na hora de praticar, de falar, ah, agora deu tanto a sua conta, você não saber fazer o 1 mais 1, né? E conferir a conta se a pessoa fez certo. Então, a gente precisa aprender e precisa praticar. E a empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro e você estender a mão para ele porque você está sentindo aquela dor. Você está sentindo que essa pessoa precisa daquilo, daquele ouvido, daquela ajuda, daquela mão, né? E você precisa colocar isso no seu dia a dia.
Então, isso não é só para a pessoa que foi presa, mas é para a pessoa que está ali do seu lado sofrendo. É você dar o exemplo dentro da sua própria casa. É você fazer aquilo que você gostaria que fizesse por você. Né? Então, a pessoa não está te ajudando, mas se você tiver oportunidade, vai lá e ajuda. Ah, mas aí eu vou ser tonto. Seja tonto, mas seja uma pessoa boa. Né? Não importa se as outras pessoas te acham tonto. Seja uma pessoa boa, porque quem ganha é você. Né? E isso mostra no filme. Na verdade, esse filme mostra ela o sofrimento o tempo inteiro, né? De tentar ser melhor sem querer provar nada para ninguém. Isso que é bacana, né? Ela não queria provar nada para ninguém. Ela só queria ter oportunidade, né? Ela só queria recomeçar, recomeçar lá de baixo, né? E começar a crescer com o que ela tinha. E o único objetivo dela era encontrar a irmã, que quando aconteceu o crime e tudo mais, ela deixou essa irmã de lado. Ela queria ter a oportunidade de reencontrar a irmã. Então, cada pessoa vive um drama interno que a gente não conhece, né? Então, o mínimo que a gente deveria fazer é tratar as pessoas bem, né, Damião? É exatamente o que você disse, Tati. Cada um tem o seu drama. E a nossa pequena parcela é tratar bem o outro. E aí, a hora que você falou de família, eu vou, sem trazer spoiler do filme, mas fazendo uma reflexão que tem dentro do filme, né? Que é uma outra reflexão, que é o exemplo. O exemplo de que a gente sempre põe como dos pais, das mães, não, mas eu amplio, dos responsáveis pelas crianças, né? O que é o exemplo? É aquela velha história, né? Toca o telefone da casa lá e você diz, se for para mim, diz que eu não estou. Oi? Isso é assim que você vai educar as crianças? É esse o exemplo que você está dando às crianças? Toca a campainha. Se for para mim, fala que eu não estou. A criança está vendo você ali, a criança tem que mentir, dizendo que ele não está. Gente, o quanto é importante o exemplo, né? Sem contar spoiler do filme, porque a Ruth faz no filme, e sabe, e aí a gente lembra do Evangelho, está lá o Evangelho segundo o Espiritismo, honrar teu pai e tua mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Está lá no Evangelho. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Estudá-los deve aos pais, aos responsáveis, aplicá-los. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho, fecho aspas ali do Evangelho. É esse exemplo, quanto, sabe, de uma forma sutil ali, quando passa no filme, a gente parar e falar, peraí, e o exemplo que a gente está dando às crianças, hein, Tati? E isso é tão importante, né? Porque é o que a gente leva até o fim da nossa vida. Então, você falou de, fala que eu não tô. Eu lembro de quando eu era pequena, a spoiler da família, aquela que ferra a família inteira agora. Eu lembro que eu ia passar férias na casa da minha tia e passavam as pessoas vendendo as coisas de porta em porta, tal. E eu lembro uma vez que meu primo atendeu o interfone, era interfone na casa deles, e a minha tia falou assim, ai, fala que eu não tô. E meu primo falou assim, ela tá mandando falar que ela não tá. Eu lembro que eu era pequena e eu ri, e minha tia ficou louca da vida com meu primo. E daí, claro, ela teve que atender a porta. Mas são coisas que são os exemplos, né? Então, você já está ensinando a criança a mentir, a falar que não está, né? A enganar o próximo. Você já está, quando a gente fala algumas coisas, e a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala as coisas perto de criança, que tem gente que conta as coisas, fala o problema que tem com o marido, o problema que tem na família, não sei o que, do lado das crianças, fala, ai, mas ela não entende, ai, mas ela não está prestando atenção. Elas prestam atenção, e elas escutam, e elas entendem.
né? Por mais que elas não entendam todo o contexto, né? Ou realmente estejam brincando ali, mas elas estão ouvindo o que está acontecendo. E às vezes as crianças vêm, às vezes, com umas perguntas e falam, ah, não, porque a titia falou. Porque, como assim a tia falou? Né? Ela prestou atenção. Ela pode não ter entendido tudo, mas ela prestou atenção naquilo, ela levou aquilo para ela. E mais, né? Isso fica no subconsciente nosso. E a gente cresce com isso. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala alguma coisa perto das crianças, mas também nos exemplos. Como o Daniel falou de exemplo, exemplo em tudo. Exemplo na forma com que a gente fala, na forma com que a gente trata as pessoas, na forma com que a gente leva a nossa vida. Porque tem gente que come tudo errado, come um monte de gordura, come um monte de coisa e fala, ai, não, filho, você só pode comer isso aqui, que isso aqui não é saudável. Mas a mamãe come, mas o papai come, mas vocês fazem isso, por que que eu não posso fazer? E daí a criança cresce com aquilo, e quando ela puder, ela vai comer e vai ser uma criança obesa, vai ser uma criança que tem problema de colesterol, que tem problema disso, que tem problema daquilo, porque são os exemplos que ela vê, que ela vive. E a gente leva isso para a nossa vida. E a gente leva também os traumas, e a gente leva esses traumas para a nossa vida adulta. E daí, na vida adulta, a gente começa a ver por que que eu tenho problemas de me relacionar com as pessoas. Por que que eu tenho problemas para conseguir emprego? Por que que eu tenho problemas para conseguir aprender tais coisas? E a gente vai num psicólogo, vai num terapeuta, vai não sei o que lá, aí vai descobrir tudo do nosso passado. Tudo porque plantaram uma sementinha quando a gente era pequeno. Porque essas sementinhas são plantadas quando a gente é pequeno. Então, essa questão de ser responsável, olha a responsabilidade quando a gente é pai, quando a gente é mãe, quando a gente tem sobrinhos, quando a gente tem crianças ao redor, é responsabilidade dobrada, porque daí você tem que pensar por você e pelo outro. Você tem que ter uma atitude por você e pelo outro. Então, no filme, é uma cena, né? Que ela escuta, a criança escuta uma frase, né? E faz o que ela ouviu. Então, sem muito spoiler, mas aí, ó, já tem uma chave para vocês começarem, né? São exemplos. São exemplos, é o que a gente ensina para o outro. E aí a gente fala de criança, mas é bom a gente ser exemplo para os adultos também. Que a gente seja bons exemplos para aquele que passa por nós, para aquele que entra na nossa vida, para aquele que nem conhece a gente, mas vê a gente fazendo um ato positivo, alguma coisa boa. Então, que a gente siga também os exemplos dessas pessoas boas, mas que a gente possa ser um exemplo também de pessoa boa para o próximo, porque é isso que a gente leva daqui. Né? É isso que a gente leva daqui quando a gente vai para o plano espiritual, as nossas experiências. E quando a gente leva o lado bom, a gente consegue evoluir um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente praticou aqui, foi a nossa terra de expiação e provas, que é onde a gente está, né? Praticando, para quando a gente chega do lado de lá, a gente fala, eu falei nisso, 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 mas isso eu consegui avançar um pouquinho, né? Isso eu consegui fazer. Então, é importante a gente trabalhar esse exemplo, que seja de pouquinho em pouquinho, mas que a gente tenha a responsabilidade do que a gente está mostrando para os demais, né? Não querendo provar nada para ninguém, porque a gente não precisa provar nada para ninguém, mas que a gente precise crescer internamente, né, Damião? Sim, esse crescer internamente, o filme Imperdoável, são muitas as reflexões. Gente, é lindo essa oportunidade, belíssimo trabalho de Sandra Bullock, porque é a realidade nossa, né? Se discute muito, né, da função social e espiritual de uma cadeia. Será que isso funciona? Mas e aí?
Será que as prisões conseguem auxiliar o espírito a se arrepender, a buscar o perdão? E aí você fica discutindo, né, sempre o outro, né? Será que a cadeia? Será que a cadeia? Será que... E aí, quando a pessoa sai da prisão? Aí ela volta para a sociedade, volta para o nosso convívio. E como agimos? Como agimos? Perdoamos? Mas perdoamos de coração? Perdoamos eles de coração? Essa é a reflexão, né, de Imperdoável, sobre a realidade, a nossa realidade como sociedade na discriminação e sobre até que ponto é digno, né, os direitos e a dignidade dessas pessoas, se colocando no lugar, que a gente até citou hoje aqui, né, Tati, como empatia, se colocando nesse lugar do outro. E como é que estamos agindo? Essas reflexões todas estão lá, né, Tati? Em Imperdoável. Quando você fala dessa questão de, será que na cadeia as pessoas conseguem, né, na prisão as pessoas conseguem mudar e tudo mais, é uma punição para essas pessoas e elas realmente precisam passar por isso. Elas precisam passar por isso porque foi um ato que elas cometeram, e elas são julgadas pela justiça dos homens, né? E que nós estamos aqui, nós precisamos passar por isso. E como a gente sempre fala, nada é por acaso. Você cometeu esse ato, você precisa pagar por ele. E por que será que essas pessoas têm que passar por isso? Por que será que essas pessoas estão cometendo esses atos? Muitas coisas vêm de vidas passadas, muitas coisas vêm de vidas passadas, mas tanta coisa também que a gente não precisaria passar aqui, que a gente acaba cometendo, a gente acaba acumulando essa dívida, né? Então, que isso sirva também de reflexão para nós, para que a gente pense um pouquinho antes de falar, antes de cometer uma atitude impensada, né? Que a gente consiga refletir um pouquinho mais antes de falar, de fazer alguma coisa, que às vezes a gente é tão impulsivo e acaba cometendo esses atos que são ruins para nós, para o próximo, e que a gente não precisa passar por isso. Agora, se a cadeia, na prisão, é um lugar mais adequado para a gente aprender ou não, não sei. Né? Talvez seja talvez a gente não tenha que repensar isso na nossa sociedade, né? Do nosso formato que a gente tem, mas que esse sofrimento de pagar por algo que você fez, essa pessoa precisa passar, porque ela precisa entender que o que ela fez existe um após, né? Existe um depois, e que isso deve ser pago de alguma maneira. Então, que a gente consiga refletir um pouco mais antes de falar, antes de fazer, pensar no próximo com amor, para que a gente possa ser um bom exemplo para o próximo, de acordo com os nossos atos, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas palavras, né? E que esse filme valha de alguma reflexão para todos nós, para que a gente consiga pegar o lado bom das histórias, né, e o lado de aprendizado das histórias para conseguir refletir e colocar em prática na nossa vida, né, Daniel? Sem dúvida. Imperdoável é o que a gente já falou, né, durante a live, né? A gente pega como imperdoável, mostrando. Imperdoável mostrou ali o caso de uma pessoa que cometeu o crime. Mas e a nossa atitude pós, né? E a Tássia lembrou bem. Às vezes não houve nem crime, às vezes a pessoa errou no caminho da vida. Somos todos humanos, erramos. E aí a gente só vai pegar, em vez de pegar o lado bom, tudo que a pessoa mudou, tudo que a pessoa construiu de bom, aí as pessoas só querem lembrar daquela coisa que ela fez errada. Ô, gente, judieira, né, Tati? Vamos perdoar, vamos mudar também. A pessoa mudou, opa, vamos mudar também, né, Tati? A gente está tendo essa grata oportunidade. Acho que por isso que Imperdoável vale muito a pena. São muitas as reflexões, né, Tati? E só queria fechar que o nome é imperdoável. Mas será que existe alguma coisa que é imperdoável? Porque Jesus perdoou a todos aqueles que fizeram ele sofrer
tanto, e no final da sua vida terrena, ele falou, Deus perdoa, eles não sabem Não o que sabe o que fazem. faz. Então, que isso sirva de reflexão para a gente. Será que imperdoável é uma palavra que existe para nós na prática? Né? Eu espero que vocês assistam o filme e façam essa reflexão, que vocês gostem do filme tanto quanto a gente, e que a gente consiga pensar aí no perdão dessa forma, na empatia dessa forma, e fazer pelo outro o que a gente gostaria que realmente fizessem por nós. Gente, sexta-feira tem uma nova reflexão. Fica aqui com a gente. Um beijo, fiquem com Deus. Curta o vídeo. Tchau! Tchau, tchau.